Abra sua Bíblia então, vamos estudar um pouco mais hoje. Hoje vamos ler mais alguns versos. Evangelho de João, hoje terminamos o capítulo 14, se assim Deus nos permitir. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 29, versículo 30 e 31. É nosso hábito, vocês têm visto, estamos passando verso a verso. Isso faz com que eu não escolha o que pregar. Então não precisa dar recado para ninguém. Você já sabe que a semana que vem o que eu vou pregar. Se você fala, não quero ouvir, não vem. Você vem embaixo, já sabe. E também o pastor não pode pular o texto porque é difícil. E a pessoa também não pode ficar brava porque eu estou pregando. Eu vou pregando na ordem. Porque nós não só cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, como cremos na inspiração chamada cronológica. Deus conta uma história. O Espírito Santo moveu o autor João para contar uma história com começo, meio e fim. Com o objetivo. Sabe qual é o objetivo dele? O que João queria fazer? Ele queria convencer o leitor de que Jesus é Deus. Eu espero que essa altura, no capítulo 14, você já tenha visto provas de que ele é Deus. Mas uma pergunta que eu faço a você é, se alguém perguntasse para você o que o futuro reserva a nós? Isso é uma pergunta interessante. E o que é que o futuro revela? Eu sei que vocês iam falar coisas interessantes, e muitas delas seriam verdades. Talvez alguns equívocos, mas algumas sairiam verdade. Ah, pastor, o futuro nos revela, nos reserva ou nos revela a ideia do céu. Ah, o futuro, muitas pessoas usam o ditado, o futuro a Deus pertence, não é? É, exatamente isso. Mas o futuro também serve para fazer uma coisa fundamental, que é pouco ensinada. O futuro serve para revelar quem Jesus é. Esse texto de hoje, ele foi escrito para mostrar que as coisas do futuro, elas são elementos para comprovar a divindade do Salvador. E as pessoas às vezes têm dificuldade de ler a Bíblia e falar, como eu provo Jesus? Evangelho de João, você terá dificuldade de contar texto que não prova que Jesus é Deus. Tá bom? Vamos ver então o texto, vamos ler. Versículo 29 do capítulo 14 diz assim: Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem nada em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Até aí. Então, no texto dessa noite, Jesus está finalizando aquela conversa que ele diz, para de ficar triste, se vocês me amassem de verdade, vocês ficariam alegres, porque eu estou indo preparar lugar para vocês. Para de ficar triste, olha para as coisas do reino com uma dimensão correta. Eu vou, mas eu volto, eu não vou deixar vocês órfãos. Então ele prepara o coração. Mas hoje, nesses pequenos versos, esses 3 versos, nós vamos aprender a seguinte lição. A divindade de Jesus, ela é revelada de 3 formas, tá bom? Em sua fala, nesse trecho aqui, em sua obediência ao Pai e em seu poder revelado. Então, em 3 versos, ele mostra quem ele é. Ele fala, eu sou Deus. Como? Olha o que ele falou. 2, olha o que ele fez, a obediência dele. E em 4, olha o poder que ele revela para os seus discípulos, e isso deve ser claro para nós. Então, nós nessa noite vamos ver quais são as evidências que são incontestáveis da divindade de Jesus. Poderíamos até colocar mais do que evidências, mas para alguns não se ofenderem e falar que nós estamos forçando, porque evidência, né, às vezes você fala assim, eu tenho um indício aqui de que isso aconteceu. Nesse caso aqui você tem realmente uma evidência, chamada uma prova da divindade dele. E se qualquer pessoa tiver isso que Jesus tem, pode se apresentar como Deus e você deveria adorar essa pessoa também. E é assim que funciona. Ele fala de atributos aqui que são exclusivos. Quando Deus nos fez, ele comunicou a nós coisas que pertencem a ele. Ele partilhou conosco. Isso são chamados, no meio teológico, com atributos comunicáveis. Que Deus comunicou, passou para o ser humano. Por exemplo, Deus é criador. E ele comunicou para o homem a capacidade de criar, não do zero, mas Deus nos deu criatividade. Então o homem é criativo. Pega lá no quintal um cachorro e dá para ele um lápis. Vê o que ele vai fazer. O que ele fará com o lápis?
Ele vai morder, ele pode até se matar com o lápis. Mas você ficaria assustado se você voltasse e o cachorro estivesse lá olhando para um papel e dando uma desenhadinha, parando um pouquinho, olhando assim, virando a cabeça. Com a mão não, né? Mas com a boca, você ia ficar assustado. Ele não tem a capacidade criativa. Ah, pastor, é que você não conhece meu cachorro, ele faz uma bagunça. Isso não tem nada a ver com criatividade. Criatividade é o que você faz. Donas de casas, a criatividade está em todo lugar. Sobra uma refeição do almoço, sobrou coisa. A dona de casa não quer jogar fora. O que ela faz? Existem irmãs muito criativas. Elas são capazes de pegar a sobra do almoço e levar para a janta um prato totalmente novo, requintado. Russo, não é? Arroz com ovo. Alguns falam, né? Enfim, é arroz com ovo, né? Roscovo, o pessoal fala. Enfim, há pessoas criativas. Tem gente que não consegue. Tem pessoas que sobram o almoço e a pessoa joga fora e fala, eu não sei o que fazer com isso. Há pessoas que pegam um pedaço de pano e conseguem fazer uma roupa. Outros não. Então Deus nos comunicou criatividade. Deus é amor e comunicou para nós emoções. Nós temos emoções. Ah, os animais têm um pouco disso? Tem, mas não acontece como aconteceu conosco. Ah, nós somos seres dotados de intelecto. Nós partilhamos de coisas que Deus comunicou. Mas existem, além dos seus atributos comunicáveis, Deus é um ser que pensa. Ele deu para nós inteligência. Nós somos seres racionais. Há um monte de coisa que Deus comunicou, mas existem também atributos que são chamados incomunicáveis. Deus tem, só Ele tem, não deu para ninguém. Por exemplo, a Bíblia fala que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Não deu para você. Você não pode fazer o que você quer. Tem gente que fala, não, eu faço o que eu quero. Faz nada. Não faz não. Você fala, eu quero voar. Não vai voar. Se você subir no mezanino e falar, vou pular, eu tenho certeza que eu vou subir. Você vai subir. Depois que cair no chão, bater, o corpo fica. Uma coisa vai subir se você for salvo. Mas você não vai voar, porque você quer. Então você não tem todo o poder. Uma das horas que nós percebemos que nós não somos onipotentes é na enfermidade. Quando a enfermidade chega, você se apega a muitas coisas. E você descobre que você não tem poder para nada. Não tem. Você está do lado da pessoa no leito e não pode fazer nada por ela. Deus mostra para você a sua impotência. Em face, ou diante da morte, você vê uma pessoa que você ama morreu. Não pode fazer nada. Deus tem outro atributo chamado onipresença. Não comunicou para você. Você só pode estar em um lugar. Fisicamente falando. Porque eu sei que tem gente que está aqui, mas a cabeça está longe. Mas não é disso que eu estou falando. Deus está em todos os lugares. Uma vez eu conversei com uma pessoa que estava num culto de uma denominação diferente da nossa. E na hora da oração todo mundo começou a orar juntos. E essa irmã fechava os olhos e tentava se concentrar, sozinha para falar com Deus. Mas um falava mais alto que o outro, ela não conseguiu orar naquele momento. E ela disse para mim assim, pela primeira vez, eu pude imaginar como Deus é grande, porque deve ser assim que Ele escuta. Todo mundo, ao mesmo tempo, no mundo inteiro, orando, e Ele escuta cada oração. Separado. Não fica assim, ó, pessoal, para, não. Todo mundo pode orar. Ele está ouvindo. Onipresença. Ele está aqui, neste culto, e está com os nossos irmãos do Japão. Só Ele tem isso. Não comunicou para a gente. Alguns até gostariam desse atributo, mas não deu para nós. E um outro atributo que Ele não comunicou é a onisciência. Ele sabe tudo. Você não sabe. E esse texto aqui vai mostrar a onisciência de Cristo, para comprovar a sua divindade. Então hoje, as evidências, a primeira delas vem aí, preste atenção. O homem é fascinado pelo futuro. Jesus prova a sua divindade ao revelar ter prévio conhecimento do futuro. Não existe para ele a ideia de futuro. Você sabe que o conceito de passado, presente e futuro é relacionado a nós. Olha como Deus fala com Moisés. Deus aparece para Moisés numa sarça, numa planta pegando fogo, e a planta não se consome. E Moisés falou, nossa, que coisa maravilhosa, eu vou me aproximar para ver. E ele ficou olhando para aquela planta, havia fogo, mas a planta não se consumia, de jeito nenhum. Ele ficou maravilhado. E aí Deus fala para ele assim,
Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou passado, presente ou futuro? Vamos lá, e aí? Presente. Ele falou, eu sou. Mas quando Moisés estava falando com a sarça, Abraão já estava morto. Então ele deveria dizer o quê? Eu fui o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Para mostrar que Abraão, Isaque e Jacó estavam presentes, vivos com ele, falou, eu sou e continuo ser. E ele fala assim, vai falar com o faraó. Então ele pergunta, quando o faraó perguntar quem é o Senhor, o que eu devo dizer? O que é que ele responde? Eu sou o que sou. Fala só isso para ele. Eu não era, eu não sei, eu sou. Presente o tempo inteiro. Passado, presente e futuro é algo que se aplica a você. O ontem não existe para Deus. E o amanhã, para ele, eu sei que é loucura isso, né? Para ele é assim mesmo. Não tem isso, não tem surpresas. E nesse texto, Jesus mostra isso de maneira fantástica para provar o conhecimento que ele tem e fala, eu sou Deus também. O meu pai é, e eu sou exatamente como ele. Olha o que ele diz no verso 29. Estou dizendo isso agora para vocês, dizendo o quê? Que eu vou para o Pai, todas as coisas que eu tenho contado, que virá o Consolador, tudo isso que eu tenho dito para vocês, não só nesse capítulo, mas ao longo do meu ministério, eu estou dizendo isto antes que aconteça. Ele fala, eu estou contando para vocês antecipadamente. Ele contou que seria preso. Várias vezes por discípulo falou, eu vou ser preso. Estou contando isso para que quando acontecer, e quando eu for morto, e quando eu for levantado numa cruz, ele falou para os seus discípulos, quando isso acontecer, vocês creiam que eu sou. Não tem surpresa no plano divino. Algumas pessoas acham errado, acham que Deus começou um plano B com a morte de Jesus. Veio porque era seus, os seus rejeitaram, então ele falou, agora eu vim buscar os judeus não querem, então vou buscar os gentios. Não, sempre foi o plano A. Vir para os judeus e alcançar os gentios. Então você é o plano A de Deus. Ele ama você, está procurando você. Mas você precisa saber que Ele conhece todas as coisas. Eu trouxe um livro aqui, depois os irmãos que gostam de ler, é um livro relativamente grosso. Ele tem, deixa eu ver aqui quantas páginas. Ele tem cerca de 700 páginas. E o nome do livro é Todas as Profecias da Bíblia. E esse autor aqui, o Dr. John Walford, que é doutor em teologia lá no seminário de Dallas, é autor de 57 livros, ele escreveu um livro para pegar todas as profecias que tem na Bíblia. O que ele faz? Ele mostra onde está a profecia e mostra onde cumpriu. Fala, ó, olha aqui, Ezequiel falou isso, cumpriu em tal lugar. Mateus falou isso, aconteceu em tal lugar. Cada uma das profecias da Bíblia, todas. E na Bíblia existem cerca de 2.000 profecias. Alguns mexem nos números, vamos colocar aproximadamente 2.000 profecias. É muita profecia. E a profecia bíblica, ela não é aquela profecia que pode ser mais ou menos certa. Ela tem que ser precisa, para que não haja dúvida. E você possa confiar na Escritura. Então o que Deus fala, você pode checar. Por isso o Deus da Bíblia é um Deus fascinante. Não é como as pessoas fazem aí previsões e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Sempre quando vira o ano, eu vejo alguém na televisão falando, olha, eu vou fazer adivinhação. E a pessoa fala assim, esse ano vão morrer 2 políticos no Brasil. A pessoa, nossa, vai morrer? Vai morrer um artista. Eu também profetizo isso, é fácil. Até o fim desse ano, vai morrer artistas da Globo. Notaram aí? Depois vocês me perguntam, vocês vão ver se eu acerto ou não acerto. Isso tem o poder, gente, para acertar essas coisas. Alguns políticos vão ser presos por corrupção. Viu como o Senhor me revela as coisas para vocês? Não é essa coisa. É alguém falar, vai ser nesse dia, vai ser preso por isso, dessa forma. A profecia bíblica é assim, precisa. E eu separei algumas coisas, porque Jesus ao falar isso, ele precisa trazer na mente dos leitores a ideia assim, eu e o Pai somos um, não tem dúvida nenhuma. Olha alguns textos que lidam com isso. Até a parte do versículo 30, né, ele fala assim, já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo. Então Jesus sentado, enquanto conversa com seus discípulos, ele deixa claro, estou contando as coisas antes, para que quando acontecer você fale, ele falou. Então ele sabia,
Segundo lugar, ele diz assim para os discípulos: eu não posso falar muito, não dá muito tempo para explicar para vocês. Por quê? Porque o príncipe desse mundo, Satanás, está vindo aí. Os discípulos ficaram olhando assim, como assim? Porque Judas tinha saído, Jesus sabia que Judas saiu, foi encontrar com os sacerdotes no templo e estava vindo com uma turba de soldados para prendê-lo. Então ele falou: eu não tenho mais muito tempo. Por quê? Porque existe um poder nessa terra que Jesus chama de principado, príncipe deste mundo, o governante dessa era, a Bíblia chama o diabo assim. Em outras versões chama, em outros livros chama ele de o Deus desse século, o Deus dessa era, dessa geração. E ele fala assim: ele está se aproximando. Jesus sabia disso. Não vai ser surpresa. Para os discípulos vai, mas para ele não. Estou contando para vocês, o príncipe dessa era está chegando. Quando acontecer, vocês lembram que eu avisei antes. E João registrou para nós esse feito. Olha como Deus da Bíblia trabalha. Algumas passagens que mostram isso. Em Isaías 46, versículo 9 e 10, olha o que Deus, o Deus Pai aí nesse caso, dizia para os judeus, que até então os judeus não entendiam muito sobre Trindade. Olha o que ele falou. Lembrem-se do que fiz no passado, Deus fala, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar, desde já ou desde agora, o que acontecerá no futuro. Eu sou o único Deus e só eu posso contar o que vai acontecer no futuro. Não há outro semelhante a mim. Pessoas por aí costumam dizer assim: mas só existe o Deus da Bíblia? Deve existir outros. Se existissem outros deuses, o que eles fariam com o Deus da Bíblia depois dessa afirmação? Agora eu estou usando um argumento aqui lógico apenas, tá bom? Hipotético. Não existe outros deuses. Mas vamos supor que existisse, tem gente que já falou para mim assim: o Deus da Bíblia é o Deus dessa galáxia, desse universo. Mas existem outros deuses poderosos em outros universos. Aí o Deus, eu falo, tá bom, vamos cogitar a possibilidade que existem outras divindades. Só que o Deus da Bíblia disse o seguinte: não há outro semelhante a mim. Se existe alguém mais forte do que ele, o que essa outra divindade faria? Você falou isso? Vamos dar um jeito nele. O que acontece se uma criança na escola fala assim: não há ninguém no mundo mais forte do que eu? O que vai ter? Ou alguém fala: ninguém joga bola tanto como eu. Todo mundo vai desafiar. Se tiver outro poder acima dele, vai humilhar ele. É assim. E o Deus da Bíblia fala mais: eu sou Deus, somente eu. Não existe outro. Qualquer divindade do universo pode vir falar comigo: eu sou o único Deus. Venha me desafiar. Esse é o Deus da Bíblia. Só eu, de novo, posso lhes anunciar agora o que acontecerá no futuro. Nenhum outro Deus, nenhum outro pretenso Deus pode fazer isso. Esse é o Deus da Bíblia. Olha o que ele fez várias vezes na Bíblia. Em Gênesis capítulo 15, eu estou citando os textos aqui, depois vai ficar disponível no site, você pode pegar. Ele chama Abraão e ele vai contar para Abraão, o pai da fé, algumas coisas. Olha o que ele diz em Gênesis 15, 13. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que os seus descendentes, quando ele falou isso para Abraão, quantos filhos Abraão tinha? 0. Abraão, vou te contar uma coisa: os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia. Onde é isso, terra alheia? Egito. Onde sofrerão opressão como escravos, vão ser escravizados lá por quanto tempo? 400 anos. E o que acontece? Abraão vai ter Ismael, Isaac, depois vai ter Jacó vai ter 12 filhos, e aí um dos filhos, José, é vendido para o Egito, e José lá no Egito se torna governador do Egito, vem um tempo de fome, a família de José vai para o Egito, fica lá com ele, José morre, surge um faraó, hitita provavelmente, que assume o poder do Egito e escraviza os judeus. Deus avisou isso aqui antes de acontecer. E disse a Abraão: daqui a quase meio milênio, algumas coisas vão acontecer, eu quero contar para você. Eu posso. E se desse errado o que ele falou? Mas deu certinho. Exatamente como ele profetizou. Olha Gênesis 14, 15. Ali é o 13 que nós vimos, tá? Gênesis 15, versículo 13. Olha agora o 15 e 14. Abraão, isso vai acontecer com seus descendentes, mas preste atenção. Eu castigarei a nação que os escravizar. Deus fez isso com o Egito? Fez. Derramou o castigo.
Ele falou, eu vou fazer isso. E mais, Abraão, seus filhos vão ser escravos, preste atenção. E por fim, eles sairão de lá da escravidão com grande riqueza. O que acontece quando o povo de Israel está saindo do Egito? No último prodígio, ele fala assim, Deus fala, peça a cada um para o seu patrão no Egito joias e roupas. As mulheres pediam, as pessoas tiravam da orelha joia, anel, roupa, deram tudo para os judeus. E eles saíram ricos, porque Deus falou, já que vocês foram escravos 400 anos, é necessário que eles paguem vocês por isso. Ele profetizou isso aqui muito tempo antes. E aconteceu exatamente como ele falou. De modo que não existe acaso. Quando você olha para a história, fala, será? Precisamente. O povo ficou o tempo que Deus ia dizer. O tempo que Deus disse. E eles saíram com riquezas exatamente como Deus falou. Outro texto aí, versículo 16 ainda. Depois de 4 gerações, esse período dos 400 anos, os seus descendentes voltarão para essa terra. Que terra? Canaã, onde Abraão estava. E o que aconteceu com o povo de Israel? Saiu do Egito, andou peregrinando pelo deserto. 2 anos chegaram na terra prometida e por causa da desobediência ficaram rodando. Enfim, 40 anos ficaram no deserto. Finalmente chegaram na terra. Que terra é essa? Voltarão para esta terra. Por que eles ficaram 400 anos no Egito? Por que Deus não trouxe eles no ano 100, 200 ou 300? Olha o que Deus fala. Eles vão ficar lá, pois a maldade dos amorreus, que eram os habitantes daquela região, ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Deus falou, esse pessoal aqui dessa terra, eles são maus, mas ainda não chegou no ponto de eu castigar. Então fica lá no Egito. Quando eles atingirem o limite, eu vou destruir eles e vou trazer vocês para cá. E foi exatamente o que Deus fez. Ele anuncia antes para que você saiba. E para onde você olhar nos textos, você ficaria fascinado. Esse texto aqui, e acrescentou. Falando para Agar, que Agar ficou brava com Sara e fugiu. E olha que o anjo aparece para ela, diz aqui, eu lhes darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Falando para Agar. Agar, você vai ter um filho, e seu filho vai ter tantos descendentes que não dá para contar. E nós sabemos que esse filho chama-se Ismael. E ele diz aqui, o anjo do Senhor também lhe disse, você está grávida. Naquela época não tinha ultrassom, hein? Então alguém está revelando o futuro. Você está grávida, é menino. O anjo aqui deixou ela meio triste. Qual é o sonho de uma mulher quando ela vai fazer ultrassom? Ela faz ultrassom, o que ela quer saber? O sexo da criança, se é se é trigêmeos. Está lá fazendo ultrassom, não é? E tem mãe, eu acho que a Camila passou por isso. Cadê a Camila? Eles falaram, não queremos saber. Conta só para minha mãe no chá lá, como é que chamava? Chá de bebê, vai estourar um negócio e sair pó rosa, pó azul, todo mundo vai saber na hora o que é. Mas tem gente que quer saber, que não quer aguentar. Muito bem. O anjo apareceu e falou, você está grávida. Não tinha teste de gravidez, falou, você está grávida. 2, anunciou o futuro. Você dará à luz a um filho, é menino. 3, o nome dele é Ismael. Não precisa ter trabalho de escolher não, vai chamar Ismael. A mãe falou, nossa, posso participar de alguma coisa? Pode. Participa 9 meses da gestação, vai nascer aí. O resto já está estabelecido. Eu estou anunciando o futuro para você. O seu filho será um homem solitário e indomável. Estranho falar isso para uma mãe, né? Normalmente você fala, seu filho vai ser bondoso, maravilhoso. Falo, o seu filho vai ser difícil. Ele vai ser indomável como um? Não vai falar isso uma visita para uma mãe. Ninguém fala isso. A pessoa, um médico fazendo ultrassom, seu filho vai ser como um jumento aqui. O anjo acabou com Agar. Menino Ismael, e o seu filho vai ser como um jumento selvagem. Não bastava ser só jumento. Sabe qual é a diferença de um jumento e jumento selvagem? Um jumento é aquele animal que você pode colocar coisa nele e carregar. O jumento selvagem não aceita que coloque carga sobre ele. Isso é uma profecia feita. Nós estamos aqui por volta do ano 2200 a.C. 2.200 anos antes de Cristo. Agora nós já temos 2.000 anos na nossa era. Então, 4.200 anos nós estamos desse texto. E essa profecia que foi dita para ela lá atrás, está em vigor hoje. Deu origem a Ismael. Ismael formou os ismaelitas. Os ismaelitas são os pais dos árabes. Agora eu quero que você pense na comunidade árabe do mundo. Pensa os países árabes daquela região de Israel.
Eles serão solitários, eles não se misturam. O Irã não se mistura com o Iraque. A Síria não quer saber da Arábia Saudita. Eles são irmãos, todos vieram do mesmo descendente. Segunda coisa, eles serão indomáveis como um jumento selvagem. Já viu como é o povo árabe? Já viu como eles fazem lá, a manifestação dele? Eles são aguerridos, lutam. Tenta domar ele. Vai lá e fala para ele, não, a partir de agora vai ser assim. Não tem como controlar. É impossível. Ele levantará o punho contra todos. Liga o Jornal Nacional, gente. Você está vendo isso aqui? O mundo árabe olha para o Ocidente e não tem paz com o Ocidente. Pode ser que tenha paz com outro país comercialmente, mas paz não tem. Todos eles e todos serão contra ele, ou seja, uns contra os outros aqui. Olha só, sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus irmãos. O que acontece entre os árabes? 4.000 anos atrás, Deus falou isso. E continua exatamente sendo assim hoje. Vai lá num país e fala, vamos fazer o seguinte, vamos nos unificar aqui debaixo, todo mundo acreditando numa única crença. Não. Tem o Estado Islâmico, tem isso, tem aquilo. Um mata o outro. Você entra no Iraque e você vê etnias. Tem os curdos, tem isso, tem isso. Um matando o outro o tempo inteiro. E Deus falou, vai ser desse jeito aqui. Estou avisando você, o seu filho vai dar origem a um povo que vai ser assim. E é isso que aconteceu. Esse é o Deus da Bíblia. Não é um Deus que faz profecia aleatória. Olha aí outra coisa. Falando para Noé. Daqui a 7 dias, Noé tinha construído a arca, né? Avisou Noé, construa uma arca. E falar para Noé, eu vou fazer chover. Pode ser para você ridículo falar isso, mas não chovia. Todas as manhãs, até Noé, caía um orvalho, aquele sereno. A chuva, Noé não sabia o que era. Deus falou, vai chover. Como você falaria se eu falasse para você assim, olha, tome cuidado porque amanhã vai quadradar. Falou o quê? Faz aí faz um quarto no seu quintal, porque amanhã vai quadradar. Você fala, mas o que é isso? Uma coisa nova vai acontecer. E Deus diz para ele, vai chover. Ele não sabia o que era. Ele obedece a Deus. E ele durante 100 anos constrói uma arca. E Deus falou, vai chover. E não caía uma gota ao longo de 100 anos. Pode imaginar isso? Será que vai chover mesmo? Quando a arca ficou pronta, os animais entraram na arca. Olha o Deus que conhece o futuro, disse. Noé, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Tem previsão? Não é igual do Jornal Nacional, não. 7 dias vai chover. Em segundo lugar, vai iniciar em 7 dias e choverá durante 40 dias e 40 noites. É alguém que anunciou? Verso 4 do capítulo 7 de Gênesis. Se você avançar um pouquinho, você chega no 10, depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio. Por que isso está sendo registrado para você? Vai chover 7 dias, daqui veio a chuva. E depois, as águas cobriram a terra, choveu os 40 dias, né? Cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, aí o texto é tão específico, no 17º dia do segundo mês, que não é o nosso mês de fevereiro, era a contagem deles lá. No segundo mês, no 17º dia, começou a cumprir o que ele falou. Todas as fontes subterrâneas da terra jorraram e assim vai. E continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Isso é um Deus que conhece o futuro. Vai ser o que eu estou falando. Se você avançar mais, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Olha o que o profeta Miqueias anuncia. Mas você, ó Belém, falando sobre uma cidade de Belém. Você, Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são desde o passado distante, ou seja, não tem começo, sairá de você em meu favor. Miqueias profetiza que o Salvador nasceria em Belém. Até aí tudo bem, mas essa profecia é feita 700 anos antes de acontecer. Ele escreve e fala, da cidade de Belém vai nascer o Salvador. E, gente, é comum quando você começa a falar de profecia bíblica, as pessoas falam, mas, pastor, não pode ser coincidência? Bom, tem coisas que a gente fala acontece, nem sempre a gente está certo. Afinal de contas, até um relógio quebrado, não é, de ponteiro, marca a hora certa 2 vezes por dia. Ele pode estar quebradinho, 2 vezes no dia ele vai marcar a hora certinha para você.
Então a Bíblia também de vez em quando acerta, mas pode estar errado. Será que foi assim? Olha só, para nós entendermos, a probabilidade matemática de que 8 profecias se cumprirem num único homem é matematicamente de uma chance em 10 elevado a 17. Vou explicar para vocês. Suponha que alguém no Antigo Testamento só tivesse, tem profecias, 8 profecias das muitas que foram ditas se cumprisse numa pessoa só. Uma única pessoa cumprisse 8 profecias. A chance disso acontecer é uma chance em 10 elevado a 17, que dá esse número aqui, ó. Dá para falar que número é? Aqui é 100, aqui 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões, 100 trilhões. E aí? 100 zilhões, aí vai, eu sei lá o nome que você vai dar para isso aí. Para você ter uma ideia da probabilidade disso acontecer, se você jogar na Mega Sena, a chance de você ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. É mais fácil você ganhar na Mega Sena. Olha a diferença disso para isso aqui. Nós estamos falando de 8 profecias. Sabe quantas Jesus cumpre? 300. 300 profecias se cumpriram numa única pessoa. Você sabe qual é a probabilidade disso? Não teria. Não teria como descrever isso matematicamente para nós. Isso é absurdo. Em cerca de 2.000 profecias, cada uma delas se cumpriu na pessoa de Cristo. Eu não tenho tempo hábil para convencer os irmãos. Vou citar algumas delas aqui cumpridas em Jesus. Por exemplo, Jesus fala ao ler a Escritura numa sinagoga, ele lê o profeta Zacarias. O Espírito do Senhor sobre mim está. Ele está lendo essa passagem e ele diz assim: a Escritura hoje se cumpriu. O que Zacarias falou está acontecendo aqui hoje. A Bíblia diz que ele seria descendente da tribo de Judá, e aconteceu. Que ele nasceria em Belém, aconteceu. Nasceria de uma virgem, aconteceu. A Bíblia diz em Jeremias 31, versículo 15, que haveria matança em Belém, isso aconteceu com Herodes. A Bíblia diz em Oséias 11, 1, que Jesus seria levado para o Egito, e isso aconteceu. Mateus capítulo 2, 14. Fala que haveria um profeta preparando o caminho dele, João Batista, isso aconteceu em João Batista. Fala que ele seria desprezado pelos judeus, Isaías 53. Aconteceu em João capítulo 1. Fala que ele entraria em Jerusalém triunfante. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Fala que ele montaria num filhote de jumentinho. Foi exatamente o que aconteceu em João capítulo 12. Fala que ele seria traído por um dos seus. Salmo 40, versículo 10. Isso acontece em Marcos, quando Judas o trai. A Bíblia fala que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Em Zacarias capítulo 11, versículo 12. E foi o que aconteceu com Judas. Fala que o preço dele seria devolvido. Haveria uma traição, mas a pessoa não ficaria com dinheiro. Judas pegou e jogou a moeda para o pátio. São profecias. Fala que ele seria julgado, mas no julgamento, em Isaías 53, diz assim que ele, como ovelha muda, ficaria diante dos seus tosqueadores. Jesus ficou quieto, exatamente em silêncio. Não vai responder nada, Pilatos falava. Cumprindo a profecia. Fala que ele sofreria pelos outros, Isaías 53. Fala que ele seria crucificado entre malfeitores, aconteceu exatamente isso. Fala que ele, na morte, esteve entre bandidos, mas na sepultura seria colocado num lugar separado. Foi o que aconteceu com o túmulo onde ele foi colocado. Fala que as suas mãos e os seus pés seriam perfurados. Salmo 21, 17 diz: me rodeiam cães, eles traspassaram as minhas mãos e os meus pés. E quando você chega em João capítulo 20, Jesus diz assim: veias, Domé, olha as minhas mãos e os meus pés, eles foram furados. A Bíblia diz em Salmo 22 que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Quando chegaram em Jesus para quebrar o joelho dele, ele estava morto. Quebraram os ossos do joelho de cada um dos bandidos, mas Jesus não quebraram. Porque a profecia dizia, dos ossos dele não seriam quebrados. O soldado fura do lado de Jesus para verificar a morte dele. Até Pilatos estranhou o cumprimento disso tão rápido. Ele já morreu, demorar 3 a 7 dias, ele morreu em 3 horas. Isso mesmo. Porque ele seria sepultado para levantar-se no domingo. Ele disse, destrua esse corpo, e em 3 dias ele estará de pé de novo. Ele é o Deus que conhece o futuro, é fantástico. Como negar essas coisas? Diz que ele seria escarnecido e desprezado. A Bíblia diz no Salmo 68, 22, que dariam a ele de beber vinagre.
E quando ele está na cruz, alguém molha o vinagre e leva para ele. E quando nós chegamos nessa passagem, você vai ficar um pouco assustado com o que significa molhar uma esponja de vinagre e levar na boca dele. É algo muito mais brutal do que nós estamos imaginando. É algo que vai, no dia que nós olhamos, vai revirar suas entranhas. Fala, não fizeram isso com ele. Fizeram isso com ele. Ele será traspassado. Sortearão as suas vestes, capítulo 21 de Salmos. Rasgaram as vestes de Jesus, jogaram dados. Ele será sepultado na tumba dos ricos, ele será ressuscitado, ele subirá aos céus, Salmo 67. E eu poderia passar a noite toda falando para vocês, profecias que aconteceram. Por que Deus anunciou tudo isso? Porque Ele anunciou todas essas coisas para nós e deixou no papel registrado. Para que você saiba, o Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus que conhece todas as coisas. E o Senhor Jesus, na hora que vai embora, disse, estou contando para vocês o que vai acontecer, para que quando aconteça, vocês saibam que eu sou, eu sabia. E eu vou falar rapidamente, porque o príncipe desse mundo está chegando. E eu sei que ele está vendo, vocês não, mas eu sei. Então, quando você olhar para a Bíblia, você precisa entender que a prova da divindade de Jesus é a ciência de que ele tinha do futuro. Nada estava encoberto a ele. E nós já vimos textos aqui atrás. Pedro, você vai me trair essa noite. Não vou, você vai me trair. Todos vocês vão me abandonar. Todos abandonaram. Para onde você olhar, ele fala, acontece, fala, acontece. Não tem jeito. Isso mostra para nós, destrói um conceito chamado teísmo aberto. Sabe que há uma crença, na verdade, uma filosofia aí chamada teísmo aberto que propõe que o futuro está aberto. Então o futuro está aberto. Então dependendo do seu livre-arbítrio as coisas acontecem. Isso não existe na Bíblia. Não existe. O futuro não está aberto. O futuro está escrito. E vai acontecer. Pastor, como assim? Então quer dizer que até as coisas erradas que eu vou fazer está escrito? Está escrito. Se você ler o livro de Atos, Jesus fala assim que os pecados que foram feitos contra ele, Jesus não, o autor de Atos escreve o seguinte, reuniram-se em Jerusalém, Pôncio Pilatos, os judeus, os romanos, para fazer o que a boa mão de Deus determinou. Pilatos falou, mate esse homem. Quem determinou que aquilo fosse acontecer? Deus. De quem é a culpa? De Pilatos. Ah, pastor, daí não faz sentido. A Bíblia afirma as duas coisas. As duas. Judas, você vai trair meu filho. Sou eu? Sou. Vou te punir porque você traiu. Mas o Senhor mandou. Esse dilema, essa tensão acontece até na mente do apóstolo Paulo. Quando ele escreve no capítulo 9, ele diz assim, então do que Deus se queixa? Se ninguém pode resistir à ordem dele, ele dá uma ordem, a pessoa tem que fazer. Do que o homem se queixa? Como é que eu vou escapar do que ele determinou? E Paulo diz assim, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Você é barro e ele é Deus. Nós não sabemos. Pensa numa corrente com elos. Existe um elo chamado soberania de Deus. Existe um elo embaixo chamado responsabilidade do homem. Só que entre esses dois existe um elo do meio que Deus não te deu. E ele afirma as duas coisas. Eu escrevi a história, mas quando você erra, a culpa é sua. Ai de ti porque fez isso. Então você vive em temor. Você sabe que Deus escreveu todos os seus dias até o último suspiro. De modo que em Mateus capítulo 6, Jesus fala assim, qual de vocês, por mais agitado, preocupado, ansioso que fique, pode aumentar o curso da sua vida, o ponto final da sua vida, aumentar 30 centímetros, viver 30 centímetros a mais? Não. Você vai morrer no dia que foi estabelecido. Esteja você vivendo uma vida maravilhosa e saudável, ou esteja você vivendo uma vida totalmente desregrada, você vai morrer no dia que Deus estabeleceu, e Deus vai culpar você por isso. É difícil a teologia, não é? Sabe como os homens resolvem isso? Eles afirmam uma coisa e destroem a outra. Eles afirmam o seguinte, o homem tem livre-arbítrio, e quando eles afirmam isso, eles anulam a soberania de Deus. E falam, resolveu o problema. Porque é uma tensão, não é? É difícil. Eles destroem Deus e falam, o homem tem livre-arbítrio. Se o homem tem livre-arbítrio, o futuro está aberto. O que você vai fazer amanhã? Não sei, amanhã eu acordo e decido. Está aberto. É assim que funciona. E outros falam assim, não,
Então isso não é legal, destruir a soberania de Deus. Então vamos anular o livre-arbítrio do homem e só Deus manda. E aí Deus se torna culpado por tudo que acontece. Está errado também. As duas verdades estão na Bíblia. Você é responsável pelo mal que você pratica. E Deus escreveu a história. E o que você vai fazer com essa informação é problema seu. Porque isso mexe comigo. Mas eu não posso enganar você. É o que a Bíblia diz. Por onde você olhar na Bíblia, sua responsabilidade e a soberania dele. A tensão existe. Então ande nos caminhos dele. Uma segunda prova da divindade, a primeira é que Jesus conhece o futuro. Isso prova que ele é Deus. Segunda prova da divindade de Jesus é que ele revela ser mais poderoso que o príncipe deste mundo. A parte B do versículo 30 diz assim, ele começa dizendo, já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo. E agora eu sei que tem versões diferentes aqui. Na minha versão diz, e ele não tem nada em mim. Não achei que foi uma tradução muito boa. Como é que está na sua versão essa parte do versículo? Vem aí o príncipe do mundo e... ele não tem direito sobre mim, a versão do Celso fala. Olha, o príncipe deste mundo está se aproximando, mas eu quero que vocês saibam que ele não tem direito nenhum sobre mim. Outra versão. NVT? A NVT traduziu exatamente a ideia contida aqui. Jesus fala assim, olha, eu estou contando o que vai acontecer para que vocês saibam que eu sou Deus. Quando acontecer, vocês vão lembrar, ele já falou. Segundo lugar, o príncipe, o governante, o poder mais forte desse mundo está se aproximando. Não posso falar muito tempo, porque ele está chegando. Como? Mas o Senhor não é o dono de todas as coisas? O Senhor não é o príncipe da paz? Mas existe um príncipe deste mundo. E ele está chegando, mas eu quero que vocês saibam. Ele não tem poder sobre mim. Ele não pode fazer nada. O que vai acontecer comigo não é fruto de um poder maior. Quando Jesus fala assim, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Às vezes pessoas perguntam para mim, quem matou Jesus? Às vezes dando aula, os alunos debateram isso. Quem matou Jesus? Foi os romanos? Foram os judeus? Quem matou Jesus, afinal de contas? E aí eu digo assim, não, ninguém matou Jesus. Como assim? Ele está na cruz, o que ele fala? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E vai embora. Ninguém veio lá matar ele. Por isso ele diz, ninguém tira a minha vida. Eu, no momento certo, voluntariamente, vou entregar. A gente não consegue fazer isso. Já reparou que a gente não tem esse poder? Você está num leito enfermo e fala, pessoal, tchau, estou indo. E faz isso? Eu já vi de pessoas que falaram, olha, estou me despedindo porque eu estou sentindo que eu vou embora e partiu. Mas esse controle de falar, é agora. Jesus falou, Pai, entrego. Fechou os olhos. Soldados falam, soldado antigo, ninguém é bobo aqui. Pega uma lança lá, vamos ver. Vamos desmascarar a farsa. Enfio a lança nele. E ele não se mexe mais, ele está morto. O próprio governador se admirou quando era notícia. O texto fala que quando José de Arimateia pediu o corpo, Pilatos mandou o centurião se certificar de que Jesus estava morto. Porque se um prisioneiro de cruz escapasse, o soldado morreria no lugar. Então veja, gente, não dá para enganar um soldado, era um profissional da morte. Ele não deixaria Jesus sair daquela cruz vivo de forma alguma. Então ele traspassou Jesus com uma lança poderosa. E quando ele furou Jesus, provavelmente a perfuração veio do lado direito, na transversal, em direção ao coração. E o texto de João fala que quando ele puxa a lança, saiu de dentro do corpo de Jesus, fala assim que saiu, eu não lembro a ordem agora, se é água e sangue, ele fala assim. E se você olhar medicinalmente, quando há um colapso dentro do corpo humano, se você tirar seu sangue e você colocar num tubo de ensaio e deixar lá, o seu sangue vai se separar em 3 partes. Ele vai ter um grupo de hemácias, vai ter o plasma e vai ficar um líquido parecendo água. Dentro de Jesus, ele já estava com hemorragia. O pulmão dele, de tanto ter apanhado,
estava exatamente na ordem medicinal que os alunos de medicina estudam hoje. Então o soldado furou, saiu exatamente como a ordem normal. Então, como isso? Ele está chegando, mas ele não tem poder sobre mim. A Bíblia diz que Satanás é a serpente, né, lá no Éden, que morderia o calcanhar do filho de Eva. Mas enquanto o filho de Eva seria ferido no calcanhar, ou seja, Satanás imprimiu algum tipo de dor em Jesus, o texto fala que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Eu gosto de uma imagem que eu achei na internet, achei bem legal. Uma águia atacando uma serpente. Gente, fantástico isso aqui. Eu vi uma águia, eu assisti um vídeo de uma águia atacando uma naja. Eu fiquei assistindo e falei, vai matar, a naja vai matar a águia. A águia não deixava, a naja se movimentava, ela pousou de um jeito. E é como Jesus fala assim, olha, o príncipe deste mundo não tem poder nenhum sobre mim. Ele está vindo aí. Mas vocês precisam saber, eu serei preso por ele. Mas ele não tem poder. E para onde você olhar na Bíblia, Jesus sempre deixou claro, nunca temer as investidas do diabo. Olha, por exemplo, o que ele diz em 1 João 1,4. 1 João, o mesmo autor do Evangelho, quando ele escreve as cartas, já no final da sua vida. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas. Por quê? Pois o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo. Olha, o que está em vocês, crentes, é muito mais poderoso do que o poder que está no mundo, porque o príncipe deste mundo ainda está atuando. Ele foi ferido, mas não foi morto. É simples, nós colocamos a serpente. Uma cobra ferida é uma cobra morta? Qual é o perigo de você ferir uma cobra e for pegar ela? Ela morde ainda ferida? Ela morde. E ela mata também. Impressionante isso. Satanás está ferido, mas ele destrói pessoas ainda. Quando você se aproxima, e se esse poder celestial não protege a sua família, o seu casamento e a sua vida, você está sujeito a ser destruído. Mas João diz, o Espírito que está em vocês é maior. Outro texto, 1 João 5,18. E sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Não é que não pecam, olha o verbo que está ali. Não vivem no pecado. Está falando de uma constância, de prática. Pois o Filho de Deus os protege. E o que acontece quando o Filho de Deus protege os nascidos de Deus, os salvos? O maligno. É preciso fazer sessão de descarrego com o crente? É preciso jogar sal na sua casa? É preciso passar óleo nas paredes, ou amarrar figa, ou fazer qualquer coisa, simpatia? Preciso fazer corrente de 300 e não sei quantos? Nada disso. Um versículo da Bíblia fala assim, se você é nascido de Deus, o maligno não pode tocar você. Ah, pastor, mas lá no trabalho fizeram macumba. Pode fazer macumba. Ah, pastor, me ameaçaram dizendo que vai amarrar meu nome na boca do sapo. Pode, coitado do sapo, pode amarrar. Não acontece nada com o crente. Eu contei para vocês tempo atrás de um homem que se converteu dentro de um terreiro. Estava na fila para praticar o trabalho. E o homem da frente estava brigando com o dono ali daquele terreiro, porque falou, eu paguei alto aqui, trouxe tudo que você pediu para fazer o mal para aquela pessoa e não deu certo. E brigando com o chefe, lá não sei qual era o posto da pessoa, discutindo com ele. E ele falou, mas você falou que ia dar certo e não deu. E o homem está na fila, esperando a vez dele de falar com o maioral. E o homem que está sentado lá naquele grande trono ali, governando aquele terreiro, perguntou, essa pessoa para quem você fez o trabalho é crente? Ele falou, é. Então não funciona. Ele falou, mas você mandou fazer, mas você não falou que era crente. Então eu quero meu dinheiro de volta. Não vou dar. Então eu vou te processar. Eu vou te processar. E aí o dono do terreiro falou assim, bom, o trabalho que você fez para ele não pega, mas se você me processar, eu vou fazer o mesmo trabalho para você, e você pega. E o homem olhou e falou, bom, vou parar. Pega, você pega. E o homem foi embora. Esse outro homem, lá na Redenção de São Paulo, seguiu ele. Viu ele ir embora, foi atrás e falou, deixa eu perguntar uma coisa. Para quem você fez o trabalho?
Ele falou, para uma pessoa assim, assim, descreveu. Você pode mostrar quem é? Posso? Mostrou, ele lá. Sabe o que ele fez? Ele foi falar com esse homem para saber que tipo de poder protege esse homem para aquele trabalho não pegar. E começou a ir na igreja dele e se converteu. Os que são nascidos de Deus, o Filho de Deus os protege. O maligno não lhes toca. Ponto final. Crentes não ficam possuídos. Tudo isso é destruído pelo conhecimento bíblico. Não tenham medo. Última prova da divindade. Nós vimos duas. Primeira prova que nesse texto que mostra que Jesus é Deus é que ele conhece o futuro. Só Deus é onisciente. Jesus fala, eu sou. Segunda maneira, ele fala, eu tenho mais poder que o príncipe deste mundo. Ele não pode fazer nada comigo. Não tem. Ele está chegando. Eu vou falar rápido porque eu vou ser preso. Mas ele não tem poder nenhum sobre mim. Tudo o que vai acontecer porque o Pai, desde o passado, estabeleceu que fosse dessa maneira. Ele vai bater em mim. O príncipe desse mundo vai me chicotear. Eu vou ser escarnecido. Eu vou ser morto. Mas tudo isso, não por causa do poder dele, mas porque meu Pai estabeleceu que acontecesse. E é assim que ele termina o capítulo, dizendo assim, verso 31. Contudo, apesar do príncipe desse mundo não ter poder sobre mim, ele diz, eu procedo assim, ou seja, eu vou ser entregue ao príncipe deste mundo e vou sofrer, eu vou agir assim para quê? Para que o mundo saiba que eu sou fraco. É assim que está na sua Bíblia? Por que ele vai se entregar na mão do príncipe desse mundo? De acordo com a sua versão. Na minha versão diz, para que o mundo saiba que eu amo meu Pai. E saiba mais ainda. Eu não só amo, mas faço aquilo que o Pai me ordenou. Eu vou ser entregue na mão dele. Ele não tem poder, mas vou com ele. É interessante, você pode imaginar, se eu não me engano, só o Evangelho de Lucas narra isso. Não sei se em João vai acontecer, mas eu acho que é só um dos evangelhos que narra. Quando chegam para prender Jesus no Getsemane, o texto fala que Jesus se levanta, se antecipa aos discípulos e vai na direção dos soldados. O normal seria você fugir. E ele vai na direção dos soldados e pergunta, quem vocês procuram? Os homens estão com tochas. Está muito escuro. E eles dizem assim, nós estamos procurando Jesus de Nazaré. E eles iluminam o rosto de Jesus. Ou seja, eles não tinham identificado Jesus. Jesus podia dizer, ele acabou de sair com um grupo para lá. Ou podia dizer, eu não conheço. Mas sabe o que Jesus diz? Quem lembra o que ele fala? Vocês procuram Jesus de Nazaré? Ele fala, eu sou Jesus de Nazaré. E um dos evangelhos fala assim, que quando ele fala isso, eu sou, todos os soldados são jogados para longe e caem de costa. Só um evangelista narra isso. Por quê? Porque quando ele disse eu sou, todo mundo foi lançado e caiu para trás. Porque ele queria mostrar para as pessoas, eu não vou ser preso por fraqueza. Há poder aqui. Há poder na minha voz, há poder. Eles não têm poder sobre mim. Os homens se levantam e voltam de novo. Nós estamos procurando. E Jesus pergunta, quem vocês estão procurando? E ele fala, eles dizem, Jesus de Nazaré. Jesus falou, eu já não disse que sou eu? E dessa hora ninguém é lançado para trás. E os homens então prendem Jesus. Por quê? Porque o príncipe desse mundo não tem poder sobre ele. E se não tem sobre ele, não tem sobre os que estão em ele. Se estão nele, não tem poder. Ele é o cabeça e você é o corpo. Viu os privilégios? Está em Cristo. Agora, se você está sentado ou nos ouvindo e você não está em Cristo, você não tem esse privilégio. Você não é protegido por Deus. Mas eu vou na igreja. Tem nada a ver com ir na igreja. Tem a ver com estar em Cristo, ser nascido de Deus. E a última lição desse texto é, Jesus prova a sua divindade ao cumprir fielmente o que foi estabelecido pelo seu Pai. A parte assustadora desse verso é que ele diz assim, eu vou fazer tudo isso para que o mundo saiba que eu amo meu Pai. Isso o quê? A Bíblia fala que ele vai ser entregue e vai ser torturado e morto. Paulo diz assim,
em Filipenses 2:7. Falando sobre Jesus. Quando Jesus veio ao mundo em forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte. Poderia ter um ponto aqui, mas tem uma vírgula. E Paulo fala assim: Cristo obedeceu até a morte, vírgula. E não foi qualquer tipo de morte, não. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Para nós, nenhum de nós sabe qual é o rigor disso, porque eu garanto, pelo menos eu acredito, não posso afirmar isso, que nenhum de vocês, eu nunca vi alguém sendo crucificado ao vivo. Nunca vi isso. Mas os homens daquela época sabiam muito bem o que era isso. E quando falavam em morte de cruz, era uma morte horrenda, assustadora. Uma morte severa, a pior morte a ser empregada a alguém. E fala que ele obedeceu e foi morto. Morte de cruz. E que a Bíblia fala mais, vai falar assim, em João capítulo 12. Ele poderia escapar disso. Olha o que Jesus fala no capítulo 12. Agora a minha alma está angustiada. Acaso devo orar pedindo o seguinte: Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Eu não vou pedir para o meu Pai: salva-me desta hora. Eu vim para isso. Eu vim para morrer. Então, para que o mundo saiba que eu sou Deus, e enquanto Deus me submete ao meu Pai, o mundo vai saber do meu amor. A minha divindade é vista na minha fala, é vista no meu poder quanto príncipe deste mundo, e é vista na minha obediência. Por isso o autor de Hebreus, no capítulo 5, fala, no capítulo 8, fala que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que ele fez, por obediência. Não aperfeiçoado em santidade, mas ele se mostra, se revela como Messias sendo obediente. Ele poderia manifestar poder, mas falou: não, eu vou morrer. E as pessoas bateram em Jesus. Ele não evitou. E na hora da morte ele olhou para as pessoas e disse: Pai, perdoa essas pessoas, eles não têm a menor noção do que eles fazem. Esse é o Cristo da cruz. Quais são as aplicações desse texto? O finalzinho do verso 31 diz assim: levantai-vos e vamos daqui. Semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre o que significa levantai-vos e vamos daqui. Vamos daqui para onde? Vamos sair da segurança do cenáculo, na casa de Maria, mãe de João Marcos, e vamos para o lugar no jardim, aonde o inimigo vai me prender. Jesus falou: eu estou indo agora para o centro da vontade do meu Pai. O centro da vontade do meu Pai é um lugar de dor, é um lugar de aflição, mas o Pai quer que eu vá para lá, então eu vou obedecê-lo. Há muitos crentes que não sabem o que é isso. Eles só obedecem se Deus pedir para você ir para um hotel, 5 estrelas. Mas quando Deus fala: vem aqui, filho, vamos para o deserto. Ah, não quero. Se o Senhor me chamar para ter abundância de recursos, maravilha. Deus fala: vem aqui, vamos passar uma semana de privação financeira. Isso eu não quero. E é esse Jesus que fala: vamos sair daqui, desse jantar maravilhoso, e vamos para o jardim escuro, para que o príncipe das trevas me prenda. Obediência. As aplicações do texto são essas: Jesus conhece o futuro. Isso ensina o que para os crentes? As surpresas da vida estão sob o comando dele. Aquilo que vai ser para você novidade amanhã, já está no controle dele. Faça a sua parte e deixe o resto nas mãos de Deus. Ele vai cumprir. Se amanhã um médico falar para você: você está com uma doença gravíssima, você fala: o Deus que me comprou conhece o meu futuro. Eu não posso escapar do que ele estabeleceu. Então eu me sujeito, porque eu sei que ele me ama. E sei que ele tem propósitos quando eu não consigo ver o que ele quer fazer. Isso é obediência. 2, segunda lição: o príncipe deste mundo não tem poder algum sobre aqueles que estão em Cristo. Por isso, não precisamos de outra proteção além da que já recebemos dele. Não inventa. Se alguém falar para você qualquer coisa: põe esse adesivo, põe esse copo de água na televisão. Nada. Nada, nada, nada. Cristo é suficiente. E por último, faça a vontade de Deus. Quando? Faça mesmo que isso signifique sair de um lugar seguro e se dirigir para um lugar de dor e sofrimento momentâneos. Lembra disso, da palavra momentânea. Por quê? Porque Deus honra a obediência dos seus filhos. Vamos orar?
Feche seus olhos, vamos orar. Toma esses instantes para falar com Deus. Por que Deus trouxe você nessa noite para ouvir isso? Talvez você tenha se esquecido que os olhos de Deus estão vendo você. E os seus ouvidos estão atentos à sua súplica. Nós falamos de tantas profecias da Bíblia. O nosso Deus é um Deus de promessas. É um Deus que fez alianças. Ele é um Deus que não é homem, não é ser humano para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas o que Ele prometeu para você é imutável. É esse Deus. Nunca se esqueça das promessas dEle. Vá ao Senhor e diga: Senhor, os teus olhos estão sobre mim, perdoa-me. Porque eu me esqueço disso na tempestade. Senhor, os seus ouvidos ouvem o meu choro na minha cama, no meu carro. E eu sei que o choro pode vir uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Porque o sofrimento nessa vida é momentâneo. E se a doença chegar na sua vida, e se a pobreza chegar, se o luto, se o desânimo, a depressão, o medo. Se você é alguém que quer a pessoa de Cristo, você pode falar: Senhor, deixa-me entrar em aliança contigo pela fé. E se isso acontecer, você viverá feliz e protegido, mesmo na situação adversa. Pai, obrigado por essa noite. Nos ensina. Precisamos aprender muito para que o nosso cristianismo seja mais forte. Levanta aqueles que estão desanimados, tristes. Tudo o que tem acontecido de ruim na vida dos seus filhos, que para nós é surpresa, o Senhor já sabia, o Senhor programou isso. O Senhor estabeleceu o que teríamos que passar. Então, Senhor, segura-nos nas tuas mãos. Que as suas alianças, as suas promessas nos sustentem. O Senhor não é um Deus que mente. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar da sua fidelidade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.